E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia. Quando o pastor me falou sobre trazer a palavra e que o tema seria perseverança, e aí eu falei, nossa, perseverança é o que todos nós cristãos devemos viver em perseverança. E aí eu lendo a palavra do Senhor, um dos exemplos, quando ele falou sobre isso, um exemplo prático que eu vi foi a própria vida do pastor Zé Roberto. Assim, como a gente se conhece há muito tempo, eu sei muitas coisas que eles passaram, ele e a Tereza, a pastora Tereza é a primeira dama, que ela não quer que fale que ela é. Mas ela é a primeira dama, né, Tereza? Então, assim, foram momentos difíceis. Nós, quando o Zé Roberto foi para Sumaré, ajudar lá o pastor Rolando, comprou teclado, levou para a igreja, né, e ali tocava nos nossos cultos, uma igreja que era pequena e com algumas dificuldades, mas o Senhor nos ajudou, né, e com as mulheres, e com os jovens, sempre trabalhando para o Senhor Jesus. A maior alegria, sabe do que eu lembro, pastor Zé, quando você se aposentou? Ele era tão novo e todo mundo, nossa, mas ele já está se aposentando. E aí ele falava, você não sabe quando eu comecei, né? E assim, sempre trabalhando para o Senhor. E apesar da pouca idade, quando ele se aposentou, ele não deixou de servir ao Senhor, porque ele já tinha conseguido algo material. Coisa que muitas vezes nós cometemos, a falha que cometemos, quando a gente deseja uma coisa muito, 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 e a gente recebe, por vezes a gente desiste de servir ao Senhor. A gente entra numa zona de conforto e a gente deixa de servir ao Senhor. Mas foi pelo contrário, ele continuou trabalhando para o Senhor, como eu disse, não recebeu o reconhecimento que lhe era devido, mas como eu disse também, a palavra do Senhor diz, né, que quando nós entramos no seu quarto, nós oramos, e o Senhor que nos ouve em secreto nos abençoará. E estar aqui hoje, nesse lugar, com esses irmãos, é prova de que vale a pena nós perseverarmos na presença do Senhor. E não é fácil perseverar na presença do Senhor, porque o mundo oferece tantas coisas para a gente, tantas oportunidades. Mas também existem pessoas e existem situações em que nós nos encontramos servindo ao Senhor por conveniência e não por perseverança. Servindo ao Senhor porque não tem outro jeito, realmente não tem outro jeito, mas não tem o coração completamente colocado na presença do Senhor. Tem um termo que é bastante feio, que é o procrastinar, que as pessoas vão deixando as coisas para fazer depois, e quando resolve fazer, é porque não dá mais tempo, não tem outro jeito, vai ter que fazer. Um exemplo, uma criança na escola recebe uma atividade para desenvolver e tem um prazo para entrega. Ela deixa de um dia, deixa para o outro, porque ela não encontra prazer em fazer aquela atividade. E ela vai fazer no último dia, porque ela está interessada somente em não ser a única a não entregar. Mas ela não teve prazer em fazer aquilo. E muitas vezes dentro da casa do Senhor a gente se encontra dessa maneira, procrastinando as coisas do Senhor. Deixa de fazer hoje, deixa de fazer amanhã, e aí orar, jejuar, ler a palavra, e aí não persevera na oração, não persevera nos propósitos diante de Deus. Aí quando a coisa aperta, corre para os pés do Senhor Jesus. Aí corre para a oração, corre para o jejum, corre para a leitura da palavra, porque quer se colocar na posição que agrada ao Senhor. Mas essa não é a posição que agrada ao Senhor, por necessidade somente. Por necessidade de salvação, sim, mas não por necessidade da resolução de um problema. A palavra de Deus diz que nós devemos ser perseverantes em todo o tempo. E o que é ser perseverante? É persistir em algo que é muito difícil. É persistir e continuar fazendo aquilo que você encontra dificuldades. E eu encontro dentro da palavra várias pessoas que agiram com perseverança. Nós temos como exemplo de perseverança a Ana, né? Que depois de ser várias vezes insultada, sofrer por angústia, foi para o templo e lá ficou chorando na presença do Senhor ao ponto de ser confundida com uma pessoa embriagada. Ela não desistiu, ela ficou ali, ela foi perseverante na oração. E o Senhor usou o sacerdote e abençoou a vida da Ana com o seu filho Samuel.
Aí a gente vê também a palavra do Senhor, o exemplo de Neemias, que quando ficou sabendo que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, destruídos, sofreu e desejou estar ali. E aí o rei dá uma carta e dá ordem permitindo que ele fosse reconstruir os muros. E ali a gente vê na passagem de Neemias quantas coisas aconteceram, quantas tentativas ele recebeu, quantas vezes ele foi tentado para deixar a obra que ele estava fazendo. Mas ele foi perseverante, ele queria reconstruir os muros. E você? Qual tem sido o seu posicionamento de perseverança? O que me leva para os pés do Senhor e me mantém na presença do Senhor? Nós precisamos ser perseverantes. Eu falo desses personagens da Bíblia porque nós precisamos de referência. Como eu disse às nossas crianças, nós vamos trabalhar a questão da identidade, porque elas precisam de ter referências. Ser referência, ter e ser referência. E que muitas vezes elas não encontram dentro de casa essa referência nos pais. E nós precisamos, então, ser perseverantes com identidade em Cristo, no Senhor Jesus. O mundo, como eu disse, a gente tem muitas personagens que têm servido de referência. Agora, ultimamente, tem youtuber para tudo, até para fazer arroz. Que é uma coisa tão simples. Há um tempo atrás, tinha uma menina que trabalhava comigo que ela precisava olhar na embalagem do arroz para fazer o arroz com medida. Porque se ela não olhasse, ela não fazia o arroz. Eu falava, eu não acredito. Ela falou, eu erro na água. Vira papo ou fica duro? Eu falei, gente, agora, isso há anos atrás. E agora tem youtuber para isso. Para fazer arroz, para fazer a unha, para fazer o cabelo, para cortar, para recortar, para colar. E essas pessoas têm sido referência no mundo cotidiano. Mas nós precisamos ser referência no mundo espiritual. Nós precisamos perseverar na presença do Senhor e ser referência para esse mundo. Só que se nós não perseverarmos, nós não seremos referência e não seremos reconhecidos, nós seremos mais um no meio dessa multidão. E eu sempre, na minha vida, eu sempre disse para o Senhor, Senhor, eu não quero chegar diante da Tua presença de mão vazia. Eu quero ter alguma coisa para apresentar ao Senhor. Eu quero levar almas para o Senhor Jesus. Eu sei que a salvação eu já tenho garantida no Senhor Jesus. Nós já temos essa salvação. Se nós formos fiéis até o fim, a Bíblia diz que está preparado para nós a coroa da vida eterna. Mas eu não quero chegar diante do Senhor de mãos vazias. E para isso, nós precisamos perseverar na presença do Senhor. E aí, olhando para mais uma personagem da Bíblia, a gente encontra Paulo. Irmãos, e quando eu lia o livro de Atos, eu falava, Jesus, esse cara era perseverante. Entrava numa cidade, apanhava, apanhou, foi apedrejado, foi arrastado, mas ele entrava em outra cidade, ele continuava a falar do plano de salvação. Ele continuava a declarar que só o Senhor é Deus. E que o Senhor tinha desejo de salvar até mesmo os gentios, que na época não tinham direito antes da morte de Jesus. E ele é um exemplo de perseverança. E no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, eu quero ler com você. Depois de tanta coisa que Paulo passou, de tanta opressão, perseguição, açoite, ser preso, Paulo diz essa frase. Atos 20, versículo 24. Amém? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse é o versículo que eu quero falar com vocês. Será que nós temos servido ao Senhor com essa mesma alegria, em ter também a nossa vida por não preciosa, e muitas vezes não dar um testemunho que o mundo espera que nós venhamos a dar? Como é o nosso testemunho no nosso serviço? Como é o nosso testemunho no meio da nossa parentela? Eu já sou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Para que eu vou me preocupar? E às vezes, nessa confiança, nós praticamos muitas coisas que desagradam ao coração do Senhor. Na sexta-feira, na intercessão, eu dizia sobre isso, sobre o perigo de nos sentirmos santos demais, ao ponto de nos tornarmos fanáticos. Eu não faço determinada coisa. E a Bíblia também diz, ama o próximo como a ti mesmo. Se você acha que você
você é perfeito, você vai exigir perfeição da vida do outro. E aí você não ama o próximo como ele deveria ser amado de acordo com as necessidades dele. Então você tem que reconhecer, nós temos que reconhecer em nós que nós somos fracos, que nós somos frágeis e que nós precisamos da ajuda do Senhor para continuar vivendo a nossa vida de fé. E ser, como eu disse, um diferencial, um referencial para o povo, para o mundo que ainda não conhece Jesus. Quando a gente olha para a vida de Paulo e a gente vê as coisas que ele passou, e a gente olha para a nossa vida, o que você já passou por amor ao Evangelho? O que você já sofreu por amor ao Evangelho? Você tem perseverado naquele primeiro amor? Naquele que você, quando aceitou Jesus, você começava a falar para Jesus e para todo mundo de Jesus. Nossa, você ia conversar com o rapaz no supermercado, no balcão, você falava de Jesus, você falava da sua alegria. E como hoje você se comporta nos lugares? Eu já vi em supermercados as pessoas dizer glória a Deus no balcão. Nossa, glória a Deus no caixa, consegui comprar isso. Ou glória a Deus, você estava doente, você orei, e você agora me diz que você está curado, glória a Deus. E eu já vi pessoas se entreolharem. E aí eu percebo que, nossa, conhecem também a Jesus. Mas estão mais escandalizados de ver a alegria do outro irmão do que compartilhar da alegria do outro irmão. Como tem sido o seu posicionamento diante das suas lutas? Muitas vezes a gente se coloca nas nossas lutas diante de Deus como vítima. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não preciso. Senhor, eu não aguento. Mas a palavra do Senhor diz que nele nós podemos todas as coisas. Ele é quem nos faz forte. E nós, convencidos pelas atitudes do outro, nós achamos que nós somos vítimas. E deixamos de perseverar na posição que agrada o coração de Deus. Nós somos mais do que vencedores, irmãos, é o que a palavra diz. E existem pessoas aí que estão morrendo a cada dia, se não de morte física, morte espiritual, ou então ainda nem reviveram espiritualmente, porque nós não estamos exercendo o papel como igreja, que a palavra do Senhor diz que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Não é para um ou para outro, a minha casa está salva. Mas nós precisamos pregar para todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. E a gente vê Paulo, uma das passagens no capítulo, acho que no capítulo 13, ele entra na cidade e ele começa a falar de Jesus, e aí tentando evangelizar um procônsul, e aí um adivinhador chega e começa a falar outras coisas, atrapalhando a pregação do evangelho, e Paulo, irritado, olha para ele, ora, e ele fica cego por um tempo. Você já fez isso, de se sentir irritado porque alguém estava atrapalhando você de falar do Evangelho? Às vezes a gente acha mais cômodo sair da conversa. E é mais sábio também você não se agir numa discussão. Mas você tem outros meios, nós temos outros meios, que é a oração. E sabedoria da parte do Senhor para voltar e retomar aquele assunto. Eu estava falando de Jesus para uma pessoa, a outra veio e começou a falar, eu resolvi, para não discutir, deixa para lá. Deixa, a hora que ela precisar, ela me procura. Paulo não fez assim. Paulo repreendeu e disse que aquele homem ficaria cego por um tempo. E ali o pessoal viu que o Senhor era na vida de Paulo. E muitas vezes nós precisamos nos posicionar diante de determinadas realidades. Realidade financeira, realidade de saúde, realidade emocional. Irmãos, eu quero que vocês saiam daqui nessa manhã pensando nisso que eu estou dizendo para vocês. Nós não somos vítimas em situação nenhuma, porque aquele que nos justifica é o Senhor Jesus. Irmã, você não sabe o que eu passo com meu marido. Você não é vítima. Se coloque na posição que agrada o Senhor, e o Senhor vai te dar vitória. Eu não aguento mais a perseguição lá no meu serviço. Irmãos, eu sei o que é ser perseguido dentro de um serviço. Eu era perseguida porque quando eu fui trabalhar no meu local de trabalho, eu falava de Jesus para as pessoas, e as pessoas começaram a ir comigo para o banheiro para orar, e aí eu deixava no balcão do meu cartório folhetos para evangelizar. Um dia o meu diretor chegou em mim e falou: olha, isso aqui eu não quero mais. Aqui não é lugar. Eu tinha que ser obediente. Eu falei, ok. Eu não podia deixar no balcão, então eu tirei dali e pus na minha mesa. E eu orei. Falei, Senhor,
o Senhor conhece o desejo do meu coração de que essas vidas sejam alcançadas. Eu quero continuar fazendo a tua obra. Entra o Senhor com providência. Ah, você lembra dessa oração? Eu lembro porque ela foi uma oração consciente. Não foi em meio a sentimentos, de sentimento momentâneo. Mas foi uma oração consciente, porque eu queria continuar ganhando almas para o Senhor Jesus. E ali, então, eu não poderia deixar mais no balcão os folhetos. Mas eu trabalhava num cartório criminal e eu encontrava ali toda segunda-feira muitas pessoas que iam assinar carteirinha, que tinham vida destruída, tinham saído de penitenciária, alcoólatras. Eu atendia pessoas embriagadas no balcão e eu sabia que o Senhor tinha um plano de salvação naquelas vidas. Então eu passei a deixar os folhetos na minha mesa e quando eu atendia, aí eu perguntava se a pessoa queria e aí eu entregava um folheto. Passado um tempo, esse meu diretor foi exonerado do cargo dele. Ele foi exonerado a bem do serviço público. E uma pessoa, quando é exonerada a bem do serviço público, ela não pode prestar mais concurso nenhum público. Nem na área municipal, nem estadual, nem federal. E eu continuei fazendo o meu papel para a honra e glória do nome do Senhor. Um dia, um outro diretor, as meninas passavam, e lá no Fórum Sumaré eu era conhecida como Irmã Ruth. Todo mundo me chamava de Irmã Ruth. E aí, essa minha diretora começou a me perseguir, e é ao ponto de eu ir ao banheiro, e ela ir atrás para ver o que estava acontecendo ali no banheiro. E do Senhor veio em meu socorro e me tirou daquele lugar. Me tirou e me plantou no Fórum de Americana, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas ali no meu cartório, eu continuo perseverando em falar do Senhor Jesus. Continuo porque o reino do Senhor precisa ser manifesto. Nós precisamos tornar conhecido os feitos do nosso Senhor Jesus. E você tem feito isso na sua vida? Eu falo do que eu tenho vivido, porque o Senhor tem me ajudado. Porque seria muito mais fácil ter desistido. Ah, Senhor, eu venho aqui só para trabalhar, só para ganhar o meu dinheiro, não estou mais preocupada com isso. Mas o Senhor me deseja levar para lugares mais altos, para lugares maiores. Eu quero chegar na presença do Senhor, apresentando alguma coisa para o Senhor. E o Senhor tem isso com cada um de nós. E você pode então dizer para mim, irmã, você não sabe da perseguição que eu sofro no meu serviço, mas eu estou dizendo, eu fui perseguida e o Senhor me deu vitória. E o Senhor vai te dar vitória. Ah, eu sou vendedor. Ah, eu não posso ficar conversando, eu tenho meta para cumprir. Se coloque na presença do Senhor de maneira que para agradar o coração do Senhor. E Ele vai entrar com providência na sua vida. Ah, enfermidade na minha família, irmã, você não sabe o que nós temos passado. Nós temos passado por grande dificuldade na enfermidade. Mas já estou achando que é de morte. O Senhor vai matar mesmo, o Senhor vai levar mesmo, já aceitou Jesus, vai recolher. Não, muitas vezes o Senhor não deseja recolher. O desejo do coração é fazer um milagre, porque o nosso Deus pode fazer milagre, e assim o nome dele ser glorificado. Nós precisamos simplesmente nos colocar na posição que agrada ao Senhor Jesus. Às vezes, como eu disse, no primeiro amor, oramos mais, lemos mais a palavra, compartilhamos mais com o Senhor, e depois, quando nós vamos ficando mais velhinhos na fé, a gente também vai se acomodando um pouco mais. Ai, Deus é bom, já não tenho mais aquele amor pela dor do próximo, eu não choro mais com os que choram, eu só me alegro com os que se alegram. E às vezes também mais ou menos, porque eu também gostaria que o que ele está vivendo, eu estivesse vivendo. Mas essa não é a posição que agrada o Senhor. É que nós sejamos constantes, perseverantes, da mesma forma que nós aceitamos ao Senhor. Continuar assim, produzindo os frutos para a glória do nome do Senhor. E aí a gente vê aqui Paulo, que passou tantas coisas. Sabe a posição dele de ser preso, sofrer açoites. E aí de madrugada ali com Silas na cadeia, ele começa a louvar. E o louvor, o anjo do Senhor entra ali e as correntes caem. O louvor, se manter louvando ao Senhor. Às vezes a gente encontra pessoas que têm muita alegria em louvar o Senhor, na alegria mesmo, na prosperidade mesmo, mas tem dificuldade de louvar o Senhor. Mas eu digo para você que o louvor quebra cadeias, e o nome do Senhor é exaltado e você é abençoado. Seja perseverante, irmãos, não interessa o tempo de vida, de fé que você tem. O Senhor tem algo novo e algo maravilhoso, você ainda pode não ter vivido tudo que o Senhor tem para você. Muito me preocupa quando o pastor dá a oportunidade para alguém vir testemunhar e ninguém vem.
Nossa, somos uma igreja tão abençoada, mas a bênção já é uma constância na nossa vida, que nem temos mais alegria em testemunhar. Será que é essa a nossa posição? Levantar e agradecer ao Senhor porque todos estão felizes na minha família, na minha casa, todos estão bem. Isso já é rotina. Eu não preciso mais testemunhar. É muito triste nós olharmos e vermos essa situação, porque a palavra do Senhor diz que a graça do Senhor e a misericórdia se renovam a cada manhã. Então nós temos que ter a alegria do Senhor a cada manhã. E aí uma oportunidade de testemunhar. Ninguém tem testemunho para contar. Quem aqui essa semana não foi assaltado? Eu não fui assaltada. Glória a Deus. E diante de quando alguns assistem aquele jornal no final do dia, e um matou, e um roubou, e um assalto, tanto assalto nessa rua, glória a Deus, ninguém na minha família foi assaltado. É motivo de nós agradecermos ao Senhor. Mas quando nós somos novos convertidos, nós vemos motivo em tudo para agradecer ao Senhor. Perseveramos na fé em tudo, mas quando nós já estamos assim muito cheios de graça, nós nem temos mais a alegria de testemunhar. Irmãos, não percam a alegria de testemunhar do Senhor. É aqui, é aqui que o Senhor ordena a bênção. Acontece as coisas lá na sua vida, seja sábio e tenha a visão do céu. O que o Senhor tem feito na sua vida, o que o Senhor tem produzido nas nossas vidas. E nós precisamos produzir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É tempo de nós perseverarmos constantemente, como eu disse o exemplo de Paulo. Ele andava, ele era conhecido já, olha, não é esse que fica falando isso, não é esse que fica falando aquilo. Ele era conhecido, e você é conhecido como? Porque você persevera em falar do Senhor Jesus. Qual é o seu testemunho? Como você tem vivido? Perseverar na presença do Senhor não é algo fácil. Andar na presença do Senhor com fidelidade não é algo fácil. Mas ele também diz que se nós formos fiéis até o fim, ele vai nos dar a coroa da vida e da vida eterna. Mas vamos andar com qualidade, irmãos, não andar de qualquer maneira. Porque o Senhor, quando nos dá uma bênção, quando o Senhor nos chamou, Ele não nos chamou de qualquer maneira, mas Ele chamou com um amor especial, fez um chamado diferente para cada um de nós. Alguns tiveram o privilégio de nascer no lar evangélico. Outros precisaram passar por situações difíceis, de saúde, de profissionais, mas foram chamados para vir para a casa do Senhor e para esse aprisco. Independente de como você foi chamado, o Senhor traçou um plano especial para que você fosse chamado. Permaneça na presença do Senhor. Dê lugar para que o Senhor haja na sua vida. E que a gente venha a ser realmente, fazer algo diferente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Como eu disse, estar na presença do Senhor, perseverar não é fácil. Eu me lembro que a gente tinha a esposa de um pastor, que ela sempre falava um versículo, que era para perseverar até o fim, para ser digno dessa coroa, a irmã Loide. E nós, eu quero que nessa manhã os irmãos saiam daqui refletindo. Como você tem perseverado na presença do Senhor? Você tem perseverado na presença do Senhor? Ou você tem vindo no culto porque você se tornou uma pessoa religiosa? Eu preciso ir na igreja para que eu seja abençoado. Não, nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, aprender mais um pouquinho da presença do Senhor e dar frutos para a glória do nome do Senhor. E não se colocar diante do mundo como vítima, porque nós somos agentes de modificação. Nós podemos gerar modificação na vida da nossa família. Nós podemos gerar modificação de comportamento, de sentimento, de vida espiritual. No meio da nossa família, no meio dos colegas de serviço, dentro de uma cidade, dentro da nossa nação. Nós podemos ser agentes transformadores, mas a transformação tem que começar em nós. Se nós não temos mais a alegria da salvação, se nós não temos mais aquela alegria do primeiro amor, de ser chamados filhos de Deus, nós não vamos perseverar na presença do Senhor como da maneira que agrada ao Senhor. E sabe o que mais me preocupa? Que a palavra do Senhor diz que os mornos o Senhor vai vomitar. E isso é pesado, mas eu preciso dizer isso para os irmãos. Que cada um de nós possamos clamar ao Senhor
que o Senhor mantenha no nosso coração a chama acesa da salvação, da alegria da salvação. E nós não sermos uns crentes mornos, mas sermos aquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Não nos conformar com as coisas do mundo. Quando alguém vem reclamar, a gente concorda com a reclamação. Quando alguém vem e começa a falar mal, a gente começa a falar mal também. Mas vamos produzir diferença para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aquecer-se, manter o nosso coração aquecido diante da presença do Senhor. É fácil? Obrigada. É fácil manter o coração ardento, quente, pegando fogo na presença do Senhor? Não. Para isso, é como uma lareira. Para que ela continue aquecendo o ambiente, ela precisa ser alimentada. Para nós nos mantermos essa chama acesa no nosso coração, nós precisamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Quantas vezes você leu a palavra do Senhor essa semana? Quantas visitas você fez nessa semana? Quantas orações intercessórias você fez essa semana? Quanto jejum em favor de outro você fez essa semana? E quando eu digo você, eu estou no meio desse você, eu estou falando para mim também. Nós precisamos manter acesa a chama no nosso coração, a alegria da salvação nas nossas vidas. Isso é perseverar. Eu oro quando dá, eu jejuo quando dá, eu leio a palavra quando eu vou fazer um negócio. A palavra do Senhor não é caixinha de surpresa e nem caixinha de resposta. A sua resposta está em uma vida na presença do Senhor. Nós precisamos ter uma vida na presença do Senhor. Nós precisamos manter acesa essa chama para que o Senhor venha manifestar a sua grandeza sobre as nossas vidas. Perseverar na presença do Senhor não é fácil. Mas a palavra do Senhor também nos diz que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. E se a gente olhar para um atleta, quando ele tem um alvo, ninguém chega numa primeira corrida e ganha. Eu não treinei, não tive um preparo físico, eu vou lá e eu vou arrasar. Vai arrasar mesmo. Vai ficar arrasado nos primeiros 100 metros. E olha lá se correr 100 metros. Né? Por quê? Porque tem uma necessidade de um preparo. Ninguém amanhece, hoje eu sou corredor. Né? Ganha umas asinhas nos pezinhos e sai voando aí. Não, ninguém amanhece assim. Ninguém que chegou e conseguiu ter sucesso, chegou no pódio, teve o primeiro lugar, começou naquele dia. É um trabalho devagarzinho e contínuo, de perseverança, vencendo seus limites, vencendo as suas estruturas, até chegar no lugar que ele deseja. Aonde você deseja chegar? Talvez a maior preocupação seja essa, nós tenhamos perdido a visão da onde nós queremos chegar. O que nós queremos conquistar na presença do Senhor. Quem nós queremos levar para a presença do Senhor. Que a gente possa ter, através do Espírito Santo, discernimento para onde nós queremos ir, quando nós queremos alcançar, quem nós queremos alcançar, ter um objetivo, não estar na casa do Senhor, sou salvo, está tudo bem, sim, está tudo bem, mas se mantenha salvo na presença do Senhor, continua limpando as suas vestes todos os dias na presença do Senhor, é um ato contínuo, salvação não é, nós não somos salvos e salvos para sempre, salvação. Quando nós aceitamos Jesus, no mundo espiritual, nós nos tornamos nova criatura. Mas o processo de cura da nossa alma e da nossa vida é um processo contínuo e que ele não cessa. E cada vez você vai descobrir que tem alguma coisinha ainda que você precisa que o Senhor trabalhe na sua vida. Mas que a gente esteja perseverante na presença do Senhor. E aí eu gostaria de ler o versículo de Coríntios. Para encerrar essa palavra dessa manhã, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Irmã, você está falando tudo isso, será que é tudo isso? Então, a palavra de Deus é quem diz. Ela é a bússola para as nossas vidas, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Amém? Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu corro não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira
a ficar reprovado. Então, é um processo contínuo, irmão. Você aceitou Jesus, no mundo espiritual tudo se fez novo, mas você precisa continuar avançando para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós precisamos exercitar a nossa fé e a nossa vida de devocional com Deus, melhorando, perseverando na oração, no jejum e na leitura da palavra. Existem pessoas hoje em dia que não podem ver, são deficientes visuais, e eles já têm maneira de ler a palavra do Senhor, né, de várias maneiras, antigamente só pelo braille, agora eles têm para eles ouvirem, o celular tem programa, aplicativo que eles também podem ler os livros, e nós temos tantas possibilidades hoje, mas muitas vezes nós desistimos, porque nós achamos que não precisa mais disso. Mas, como disse aqui, esse versículo que nós lemos, todo aquele que luta, de tudo se abstém. E para a gente servir ao Senhor, nós precisamos também abandonar certas práticas, que nós, antes de conhecermos a Jesus, praticamos. E hoje, nós temos que ser libertos em nome do Senhor Jesus. O atleta, para ele conseguir êxito, ele tem que se preparar, ele tem que mudar a conduta de vida dele. E nós precisamos também mudar certas condutas da nossa vida. Agradecer ao Senhor e não desanimar, mas perseverar, porque a vitória o Senhor já nos garantiu em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar perseverantes, irmãos. A Bíblia diz que as coisas ainda vão ficar muito difíceis. E eu me preocupo muitas vezes com a nossa nação, porque o nosso povo é um povo muito acomodado. Sabe por quê? Porque nós não passamos por guerra. Nós não passamos por perseguições de verdade com relação ao Evangelho. E aí corre um risco muito grande de ser um povo morno. Se nós encontramos, como a gente viu o missionário irmão que veio aqui contando do que o povo de Deus passa, a dificuldade que o povo de Deus passa, e faz com que eles busquem mais e mais o Senhor. Que a gente possa então refletir se a falta de perseguição, a falta de luta, tem também contribuído para que a gente se torne uma pessoa não tão comprometida com o reino. E a nossa nação não passou por essas coisas de perseguição. Então, eu tenho um emprego, tá bom, eu tenho que comer, tá bom, nossa, está todo mundo com saúde, tá bom. Não, nós precisamos proclamar, porque Jesus está voltando, né? E como vai ser? Nós precisamos estar preparados, e que nós estejamos nessa posição, como diz a palavra do Senhor, que sejam alvos nossos vestidos. Ele diz aqui que o atleta tem que se abster de algumas coisas. Você tem tido uma vida de renúncia para a sua carne? Você tem perseverado em mostrar ao Senhor as suas vestes e pedir que o Senhor purifique as suas vestes? Porque muitas vezes nós estamos o pecado se torna algo tão conhecido da gente que a gente não identifica mais como pecado. Mas que nesta manhã a gente venha perseverar na presença do Senhor, para que o Senhor venha nos revelar se nós temos nos abstido de alguma coisa ou se nós temos nos contaminado com alguma coisa. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em cada coração. Pastor? E orem por mim.